A Monster Who Levels Up. Capítulo 147. Um herói. Um orc. Um humano parte 2. O orc e a cavaleira se encararam por muito tempo. Os ventos de inverno sopravam e emitiram um gemido frio enquanto passavam pelos galhos estéreis do céu escuro e cinzento. Minúsculos flocos de neve caíram e derreteram antes mesmo de poderem encontrar o solo. E dentro do silêncio ensurdecedor da mãe natureza. Por quanto tempo sua quietude continuou? Dum! Uma vibração quase imperceptível sacudiu o chão. Ah! Com licença! A primeira a mostrar reação foi Qin Yuhin. Ela trotou em direção à frente do orc e ficou lá. Provavelmente por causa desses meses frios deixando seu rosto mais pálido do que o normal. Suas bochechas levemente avermelhadas pareciam se destacar ainda mais. Um inimigo chegará em breve. É um ogro. Então. É como se duas cabeças fossem ogros e uma cabeça fosse um troll. Então. No entanto. Parecia que ela estava perdendo o juízo tentando explicar. Bem. Era verdade que o nome do chefe era um pouco complicado. O ogro de 3 cabeças. Ou para ser mais preciso. Ogro de pele negra com 2 cabeças de ogro e uma cabeça de troll. Esse era o seu título completo. E seus problemas vieram de ela tentar explicar. Excluindo as palavras em inglês que formavam todos os substantivos importantes em seu nome. Ah! Sim. Então. Estou tentando dizer. Você por acaso sabe o que é um ogro? Ela gesticulou com as mãos de um lado para o outro em pura frustração. Antes de decidir explicar primeiro as informações básicas. Eu sei. Então. Que tal os ogros serem mais fortes? Com mais cabeças e com tom de pele mais escuro? Eu sei. Ufa! Que alívio! Agora. Um ogro com 3 cabeças. 2 cabeças de 3 sendo a de ogros e a outra sendo de um troll. E ainda por cima. Sua pele completamente preta. Um ogro com todas essas características. Está indo nessa direção. Ele já sabia de todos estes fatos. Mas mesmo assim. Qin Saidin deu uma vista de olhos à sua volta. Ele só conseguia ver a paisagem invernal estéril e assustadora. Como se toda a vida tivesse abandonado este lugar. Nenhum traço de humanidade podia ser visto. É só você? É? Ah. É isso mesmo. Só eu aqui sou eu. E? É só você? É? Ah. É isso mesmo. Sou só eu que estou aqui. Humanos. Não lutam com o chefe? Ah. O problema é. Vendo como Qin Yuhin estava evitando seu olhar por vergonha. Saidin podia adivinhar o que tinha acontecido. A situação na Coreia estava bastante difícil no momento. Afinal, havia um total de 3 monstros-chefes diferentes a vaguear pela península coreana neste momento, o demônio Minotauro perto de Pyongyang. Um monstro-chefe chamado do Berokobel perto de Busan. E este ogro no campo de monstros. Se calculássemos o nível de ameaça destes chefes, então os 2 que se encontram perto das zonas residenciais de Pyongyang e Busan eram, de fato, muito mais urgentes. Por muito que se elogiassem, os orcs heróis. Os orcs coreanos. O que quer que fosse, no fim de contas. Os orcs continuavam a ser orcs. O governo coreano não se importava se esses orcs conseguiriam sobreviver ou não. Ao invés disso,
Eles esperavam que os orcs atrasassem o gigantesco ogro e seu exército pelo maior tempo possível. Só humanos a lutar. Não é? Certo? Sim. Isso está correto. Era verdade que, quando na forma de orc, as tendências e emoções do orc eram mais fortes. Mas ainda assim, ele podia entender o raciocínio deles. Provavelmente, foi Qin Yin que não conseguiu aceitar isso, abandonando suas ordens e acabando por vir até aqui. Sugiro que se retirem deste lugar por agora. Estamos atualmente a construir uma armadilha entre a fronteira do campo de monstros e os limites da cidade. Por isso, se cooperarem conosco lá. Não. Qin Saidin balançou a cabeça. Mesmo que apenas a morte os aguardasse. Não existia tal coisa como retirada para os orcs. Além disso, eles não morreriam por causa de alguns míseros ogros também. Nós lutamos. A sua voz era grossa. Encantadora. Mas também bastante distante. Qin Yin só conseguiu engolir a saliva e não disse nada. As palavras que ela finalmente cuspiu depois de uma longa e silenciosa deliberação eram algo que Saidin esperava dela. Nesse caso, por favor, permite-me que te ajude. Ela parecia tensa. Talvez preocupada com a possibilidade de ser rejeitada. No entanto, Qin Saidin não disse nada e caminhou em direção ao interior da aldeia. Percebendo-se de que era ele a dar-lhe a permissão, Qin Yin seguiu-o com um enorme sorriso na cara. Ao entrarem na aldeia depois de tanto tempo, puderam ver como esta se tinha desenvolvido muito em comparação com o passado. Ver as áreas estritamente separadas em instalações de treinamento, armazenamento de alimentos, áreas residenciais, ferrarias, etc. Era uma visão bastante impressionante. Até o ponto em que era difícil acreditar que os orcs eram os únicos responsáveis por todos esses avanços. Uau! Realmente! Tudo avançou tanto. Genuinamente impressionada com o que via, Qin Yin observou as paisagens da aldeia com os olhos arregalados. Qin Saidin entrou e chamou os orcs para se reunirem. Aproximando-se com uma disciplina praticada e uma certa dignidade discernível. Os orcs reunidos passavam facilmente de 1000. Saidin passou os olhos pelos orcs uma vez e desviou o olhar para Qin Yin. Ao receber o seu olhar intenso, o rosto dela avermelhou-se profundamente. Mas ela fingiu não reparar e simplesmente enrolou o seu pobre cabelo nos dedos. Saidin sorriu e falou: Você. Assuma o comando. Veja. Eu te disse. Ninguém está aqui. Mais ou menos na mesma hora. Batory examinou o espaço escuro em que estava e falou como se estivesse se lamentando sobre algo. A cidade subterrânea que exigiu tanto esforço e cuidado para ser construída não estava mais aqui. E a única coisa que restou foi uma caverna vazia. Completamente desolada. Em outras palavras, todos os Nosferatus haviam fugido para algum lugar. Como se tivessem planejado isso com antecedência. Nenhum vestígio deles permaneceu aqui. Tanto que era difícil até mesmo acreditar que havia uma cidade nessa caverna. Minhas mais sinceras desculpas. Minha senhora. Deveríamos ter suspeitado de algo. No momento em que eles construíram uma vila subterrânea para evitar os olhos de Nosso Senhor. A voz de um ancião fez cócegas nos fones de ouvido de Batory. Sim. Era um ancião. Por conta da pureza das linhagens sanguíneas, colocadas acima da de um apóstolo e logo abaixo dela, que por acaso era a classe dominante, esses eram os anciãos. No entanto,
A voz de um homem assim era fraca e patética. Também não era por causa da idade avançada. Se fosse esse o caso. Então, ao admoestar os lacaios abaixo dele, sua atitude deveria permanecer tímida e fraca também. Suas mais sinceras desculpas? Sim. Sim. Minha senhora. Nós realmente sentimos muito. Sobre o quê? Isto é, por não termos suspeitado. Mas por que vocês lamentam? A culpa aqui é do Nosferatus. O que seja. Todos vocês são velhos e decrépitos como um bando de animais. Não são? Vocês não têm espinha dorsal. Não têm orgulho. Não. Espere. Talvez isso seja normal. Já que vocês não têm a força necessária. No dia anterior, Batorre foi se encontrar com o Lorde Vampiro. Mesmo que suas ações pudessem ser vistas como desrespeitosas. Mas ele nem sequer estava lá. Em vez disso, um dos servos fiéis do Senhor lhe deu um conselho: é melhor parar com as perguntas desnecessárias. No entanto, não foi fácil acalmar as ondas quando elas começaram a se espalhar em sua mente. Pelo menos, ela nunca ficaria satisfeita a menos que descobrisse a verdade com as mãos e os pés. E confirmasse com seus 2 olhos que não é verdade. Ei! Pessoal? Batorre falou para dezenas de anciãos e apóstolos que a seguiram até a caverna com a voz mais bonita que se possa imaginar. Totalmente encantados por ela. Eles não conseguiam nem mesmo olhar para ela e se curvaram profundamente. Infelizmente para eles, Batorre estava planejando forçá-los a tomar a decisão mais difícil de suas vidas. Decidam. Com uma voz tão sedutora que poderia até mesmo encantar um rouxinol e fazê-lo engolir a própria língua. Ela continuou com algumas palavras seriamente chocantes. Decida se você seguirá ao Senhor ou a mim. Isso era o mesmo que ela declarar uma rebelião. Eles estavam nesse subterrâneo profundo, onde os olhos do Senhor dos Vampiros não podiam alcançar. Caso contrário, se estivessem em algum campo aberto, poderiam ter morrido de sede depois de perder o controle do desejo de beber sangue. Bem, o Senhor possuía o poder de controlar de alguma forma esse instinto específico de todos os vampiros. Afinal de contas. Mas, Lady Bathory. Isso é. Todos. É lamentável. Mas eu. Bem. Acho que não posso esperar até que a fissura seja totalmente aberta. De repente. Em torno de um raio de 500 metros. Uma mana de cor escura se espalhou e se ergueu em forma de cúpula. Era uma barreira que impedia a fuga dos vampiros. Então, o problema é o seguinte. Sinto que devo pelo menos informá-los sobre algumas coisas que podem ajudá-los a fazer suas escolhas. Portanto, sente-se. Ouçam bem o que vou dizer e tomem uma decisão sábia depois. Está bem? Antes que alguém percebesse, um trono apareceu diante de seus pés. Os anciãos e apóstolos a ouviam enquanto continuavam a se rastejar no chão. Qin Il-Rin começou sua apaixonada apresentação da missão na frente dos orcs reunidos. No entanto, ela estava simplesmente muito enérgica para uma cavaleira prestes a enfrentar uma batalha de grande escala. O mais importante, porém, é que os sujeitos que ouviam suas explicações sinceras eram orcs. Embora esses caras não fossem realmente normais, os orcs eram considerados apenas um pouco mais inteligentes do que uma baleia assassina. Então, os ogros são a personificação da destruição que lutam e matam até mesmo entre si.
Mas a única razão pela qual esses ogros estão se unindo é simplesmente por causa do chefe ogro. Ela até recorreu a desenhos na parede da caverna para ilustrar seu argumento, uma forma de vida que poderia ser o ogro de 3 cabeças e formas de vida menores que se assemelham a outros ogros seguindo o grande. Quando matarmos o líder dos ogros, os demais perderão o vínculo que os mantém unidos e começarão a lutar entre si. O conteúdo do plano que ela estava informando aos orcs era bastante simples. Ignorar os outros ogros e derrotar apenas o chefe. O grande problema, porém, era o fato de que esse chefe ogro era uma existência que excedia o senso comum. Os resultados resultantes da análise científica detalhada realizada pelos pesquisadores de monstros mostraram que a força de um ogro aumentaria 4 vezes com a adição de mais uma cabeça. E esse ogro-chefe tinha mais 2 cabeças. Portanto, era pelo menos 16 vezes mais poderoso do que um ogro normal. E, além disso, outra variável na forma de pele foi adicionada à mistura. Um ogro era mais forte quanto mais acromático fosse seu tom de pele. E a teoria padrão era que os ogros com as cores em ambas as extremidades do espectro acromático, branco ou preto, eram 2 vezes mais fortes do que os ogros comuns de cor marrom. Em outras palavras, mesmo com os cálculos mais simples, esse ogro-chefe era pelo menos 32 vezes mais poderoso do que um ogro comum. E, para aumentar ainda mais essa situação infeliz, uma das cabeças pertencia a um troll. Um troll, conhecido por sua vitalidade incrivelmente tenaz, que fazia até mesmo os cavaleiros rangerem os dentes de frustração. É claro que será difícil. Esse chefe ogro é inimaginavelmente forte. Mas Qin Yu-Hin desviou o olhar para Saidin em sua forma de orc-herói e sorriu profundamente. No entanto, isso será possível quando os poderes de todos, a proeza de seu chefe e Korlak forem combinados em um só. Um ogro comia 2 vezes por dia, após a refeição. Por quase metade do dia, ele não se movia de seu lugar. Isso significa que ainda restavam pelo menos 1 ou 2 dias até que o exército de ogros chegasse perto da aldeia. Qin Yu-Hin utilizou esse tempo para treinar os orcs assim que a reunião terminou. Como se seu treinamento fosse duro ao extremo. Os gritos deploráveis dos orcs continuaram a soar durante o dia. Eu deveria ter vindo mais tarde. E agora mesmo. Saidin, o orc, estava sentado na sala do chefe, lamentando profundamente sua decisão. A culpa era dele, que não conhecia os hábitos de vida do ogro em detalhes até agora. Ele realmente achava que esses monstros iriam se inundar loucamente, exatamente como a aparência dele sugeria. Mas quem diria que eles gostavam de fazer tantas pausas no meio? É claro que, graças a isso, ele teve tempo suficiente para se preparar. Além disso, foi muito inteligente da parte dele ter trazido o celular por meio da espiritualização. Opa! Isso não é demais? E por que você não atende o celular? Você acha que um único memorando será suficiente? Você acha que eu vou ficar aqui para sempre, mesmo depois de você me tratar tão mal? Não estou tentando terminar com você. Então não me entenda mal. Ok. Não. Espere um pouco. Retiro o que disse agora. Vou ficar ao seu lado para sempre. Mesmo que o Opa me mande dar uma volta, eu ficarei. Como uma sanguessuga. Saidin achava difícil digitar com seus dedos extremamente grossos. Infelizmente, ele ainda precisava enviar sua resposta. Eu não poderia lhe dizer.
Você ainda estava dormindo. Além disso, por que está reclamando tanto quando eu disse que tinha coisas para fazer? Devo estar de volta em 2 dias. Então pare de me incomodar com isso. Mais uma reclamação e eu não voltarei por um mês inteiro. Como ele ainda estava em sua forma de orc. A resposta foi um pouco mais brusca e incisiva do que o normal. Ele pensou que os sentimentos dela poderiam ser feridos com isso. Mas a resposta chegou menos de 10 minutos depois. Bem, a atitude dela parecia muito mais suave do que antes. Desculpe. É que fiquei muito surpresa porque você saiu sem dizer nada. A propósito, você está com raiva de mim por algo que eu fiz. Opa! Não. Não estou. Eu realmente quero vê-la como um louco agora. Então pare de estimular meus pensamentos. Ok? Suas palavras foram bastante duras em muitos aspectos. Um emoji de um hamster segurando um coração, aí. Que coisa. ER. Entendi. Então vá logo para casa. Voltarei assim que puder. Ao terminar a resposta, ele pôde ouvir os passos suaves do lado de fora do quarto. Saidin absorveu rapidamente o telefone de volta ao seu corpo. Foi realmente rápido como um raio. Toque. Toque. Mas não havia necessidade de bater. Já que não havia porta para começar. O que foi? A cabeça de Kim Il-rin apareceu pela borda quando ele falou. Como se ela tivesse acabado de sair de um banho. Seu cabelo brilhante e molhado caía em cascata. Onde está Korlak? Ao ouvir seu questionamento cauteloso, Saidin bateu levemente no chão. Tendo sido convocado antes. Korlak correu violentamente para a câmara da caverna. Assim que entrou, o Korlak pulou em cima de Kim Il-rin e começou o ataque de afeto a ela por um tempo. A poeira se levantou e a sujeira permeou o ar. As sobrancelhas de Saidin se estreitaram profundamente e ele estava prestes a gritar. Quando? Ah, ah, ah. Espere. Espere. Eu consegui. Eu consegui. Korlak. Eu disse. Eu consegui. Ele não conseguiu. Depois de ver o sorriso brilhante de Kim Il-rin e sua expressão feliz,